A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais uma aula da EBD, do módulo Quem é o Homem. Estamos na última aula do nosso módulo, a oitava aula. Mas antes da gente entrar no conteúdo, vamos orar ao Senhor para nos prepararmos espiritualmente. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, trabalhe em nós e produza em nós, Senhor, mudança, santidade, comportamento, caráter, tudo isso de forma que te agrade, de forma que seja coerente com a Tua Palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, ser fiéis a ela e possamos absorver as verdades eternas que vêm da Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo da nossa aula, da oitava aula. Então vamos lá. Então, aula 8, módulo Quem é o Homem? Escatologia do homem. Escatologia do homem é a ideia do destino final do homem, né? E aí, conceituando a escatologia. Escatologia é a teoria acerca das últimas coisas que vão acontecer no fim da humanidade. E ela surge, né, a partir do grego eschatos, que significa extremo ou último, que agregado ao sufixo logia, estudo, forma o significado literal de estudo das últimas coisas. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas de maneira geral, e escatologia do homem é o estudo das últimas coisas no sentido em relação ao homem, o destino final do homem. E a escatologia do homem, então, é a doutrina que estuda na Escritura o destino da humanidade quando chegar o seu fim. Então vamos lá. Na introdução, nós temos alguns aspectos aqui a comentar. Na letra A, nós, como povo de Deus, somos estrangeiros e peregrinos no mundo, motivo pelo qual somos orientados a nos abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, se somos peregrinos no mundo, estamos transitando, né, num período transitório, estamos de passagem para um destino final. E esta foi a atitude de todos os homens e mulheres de Deus que nos antecederam, mostrando assim que não eram deste mundo. Então a gente tem aí, por exemplo, né, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 13, 16, né, Hebreus 13, 14. Aí a gente vê grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus que não foram pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Até foram comuns no sentido de que eram comuns, seres humanos comuns, mas não se comportaram igual às pessoas daquele tempo. Por quê? Porque essas pessoas aí, que foram grandes servos de Deus, pessoas comuns como cidadãos, mas grandes servos de Deus, eram extraordinários, porque sabiam que não eram deste mundo, sabiam que estavam aqui como peregrinos. E todo homem sabe, né? O seu tempo de permanência na Terra, que o seu tempo é curto, ele é incerto, ele sabe que esse período na Terra, ele não é um período eterno, e ele nem sabe o dia que nasce, nem sabe o dia que morre, ele não escolhe muita coisa nesse processo, nem para nascer, nem para morrer. Então, deixar de inquirir sobre o mundo futuro, na verdade é insensatez, né? Por que diríamos que é insensatez? Porque se o homem não sabe quanto tempo tem aqui na Terra e quando que ele vai sair daqui da Terra, ou seja, quando que ele vai passar para a morte física, não estudar isso, não refletir sobre isso, não ser sábio, é falta de sabedoria. E dando continuidade aqui ao conteúdo, no próximo slide, vamos falar sobre a morte, né? Então, a morte, ela é um inimigo a ser destruído. A gente vê isso em 1 Coríntios 15, 26. Paulo vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Os que morrem em Cristo são bem-aventurados. A gente vai ver isso em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os que dormem no Senhor, porque as suas obras o seguem, né? Então esse é o texto que tem em Apocalipse 14, 13. E aí também tem esse aspecto aí, né? Esse estado de felicidade que faz com que a morte seja para o cristão algo desejável. A gente vê em 2 Coríntios 5, 6, 8, Filipenses 1, 21 a 23. Então, se a morte é um inimigo a ser destruído, a gente vai vencer.
os que morrem em Cristo são bem-aventurados, são felizes, né, e descansam dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Nós vemos isso em Apocalipse 14, 13. E a morte é um estado de felicidade, a morte eterna, o destino final. 2 Coríntios 5, 6, 8, Filipenses 1, 21 a 23. E o medo da morte é uma escravidão. Hebreus 2, 14 e 15. Vamos dar uma conferida nesses textos aí? Vamos primeiro, só para a gente checar, né? 1 Coríntios 15, 26, para os irmãos aí não ficarem só nas minhas palavras, né? Paulo diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte, como eu disse. E aí, Apocalipse 14, 13, que é o segundo item aí, letra B, né? Apocalipse 14, 13, diz assim: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois suas obras os seguirão. Então, Apocalipse é a ideia de que somos felizes, porque morremos no Senhor. E no item C, 2 Coríntios 5, 6 a 8. Vamos ver? Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, é um lugar de preferência, é um estado em que todo crente prefere. É um lugar de alegria, de felicidade, passar desse estágio corpóreo para o estágio posterior. Então é isso que a gente vê. Filipenses 1, 21 também vai corroborar com isso, né? Então vamos ver aqui Filipenses 1, 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz Paulo. Então, e aí o texto continua, né, até 23. Até o 23. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, é um estado de felicidade, é um estágio superior e melhor para o cristão, aquele que passa pela morte física. Por isso Paulo prefere estar. O morrer é lucro. E aí, o medo da morte é uma escravidão. Hebreus 2, 14, 21. Vamos ver aí? 14, 21 não, desculpa. Hebreus 2, 14 até 15, né? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição. Aqui o Hebreus está falando de Cristo, né? Essa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, o medo da morte é uma escravidão, e esse medo da morte escraviza aqueles que não passaram por Cristo. O crente, aquele que passou por Cristo, ele já não é mais escravo. Ele tem a esperança da vida eterna em Cristo. E a esperança da vida eterna é uma certeza em Cristo. E aí a letra E, o item E, né? O pecado é a condição que leva à morte. Romanos 6, 23, texto conhecido, né? Vamos ver aqui? Romanos 6, 23. Aqui, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado que é a condição que leva à morte. O salário do pecado é a morte. Mas é claro que Jesus Cristo nos dá a vida eterna, que nos livra dessa condição de morte, né? E aqui o texto continua aqui no slide, né? Isso acontece com a permissão de Deus para que os terríveis... Aqui o texto ficou estranho, né? Mas isso acontece com a permissão de Deus, né? Para que... deixa eu tentar entender aqui. Vamos ver aqui em Romanos 6, 16, a gente vai entender. Romanos 6, 16. 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Então, a ideia aqui é que Deus permitiu, né, o ser humano, então, ele pecar, né, para que ele
Deus se revelando seu amor, mostrasse justiça e amor. Amor para salvar pecadores e justiça para condenar pecadores que não foram redimidos. Então, isso acontece para mostrar também quão terrível é a maldição do pecado. Tá certo, queridos? Então, beleza. Vamos lá. Próximo item. A morte da morte. A morte tem seus dias contados e será eliminada. E aí a gente tem alguns textos que corroboram isso. Isaías 5:8, Oséias 13:14, Daniel 12, 2-3. E eu vou destacar aqui Daniel pra gente, né? 12, 2 e 3. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reduzirão o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Então, esse é o texto de Daniel, mostra claramente aqui a questão da morte sendo eliminada. E vamos ver um outro texto aqui, Isaías 25. Vamos lá? Isaías 25:8. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Então, a morte será vencida definitivamente nos últimos dias. Já foi vencida em Cristo, mas ainda há necessidade do tempo ser cumprido, e o tempo pleno, na plenitude dos tempos, isso sendo cumprido, a morte será eliminada, destruída. E a pergunta que vem é: para onde vão os mortos? Para onde? E aí, o primeiro item que podemos aqui avaliar e estudar é: o corpo volta para o pó e o espírito apresenta-se diante de Deus. A gente pode ver isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Em Eclesiastes, a gente tem esse texto aqui, ó, que é muito ilustrativo e confirma essa afirmação aqui no nosso slide, né? Eclesiastes 12, 7. 12, 7. Vamos lá. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, esse é o destino dos mortos, de maneira geral. E também a gente sabe, e o texto bíblico vai nos mostrando, né, que haverá um julgamento que vai determinar as recompensas, que são justas, né, de cada pessoa. Então aí você vê, 2 Coríntios 5, 10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então todos serão julgados, né, por causa das suas obras. Aqui vale a distinção que no que tange a salvação e a condenação, né, aquele que nasce sem Cristo, e todos nascem sem Cristo, já estão condenados. A partir do momento que o cristão, ou seja, que o ser humano passa por Cristo, se torna uma nova criatura. Então ele adquire acesso à vida eterna e à salvação por causa de Cristo. Mas ele não será julgado no sentido de ser condenado, porque ele já foi salvo em Cristo. Mas ele será avaliado no quesito obras para níveis de recompensa, de galardão. E o ser humano que não passou por Cristo será julgado para ser condenado pelas suas próprias mazelas e obras, e gradações também de punições de acordo com as obras. O quão mais essas obras foram, haverá gradações também na punição, tá bom? E aí a gente pode ver um exemplo aí de vida e morte, de paraíso, vamos dizer assim, e de também mundo dos mortos ou algo do tipo, que é o caso do rico e do Lázaro, né? Lucas 16, 19-31. A gente não pode aqui aprofundar, mas a gente vai aqui aos pouquinhos comentando, né? A riqueza simboliza presunção, né, nesse texto aí. A pobreza, ela vai simbolizar humilhação. A riqueza não é um mal em si mesma. Agora, o mau uso dela sim é um mal, né? Então aqui, nesse texto do rico e do Lázaro, que a gente não vai poder aqui detalhar, mas aqui a gente tem o rico representando então aquela pessoa que não se arrependeu e não se entregou ao Senhor, a Cristo,
e naturalmente ela será punida pela sua condição de pecadora, né? E ali ela se apresenta assim, né? Na narrativa que vemos em Lucas, ela se apresenta assim, né? O rico, ele é esse presunçoso, e o pobre, ele é aquele que se humilhou diante de Cristo e que se torna então uma nova criatura em Cristo e por isso tem acesso ao paraíso. A primeira coisa que a gente pode ver é isso, né? Outra coisa que a gente pode ver é que essa narrativa ela deve ser interpretada à luz do contexto judaico, porque estava sendo apresentada naquele contexto judaico em que foi, né, produzido. O rico simboliza os judeus, o pobre simboliza os cristãos. Lázaro é aquele que é ajudado por Deus. Esse é o sentido, inclusive o significado do nome. Ambos se consideram filhos de Abraão. Aqui, porém, o cuidado paterno de Abraão é desfrutado por Lázaro, ensinando que os cristãos é que são os verdadeiros filhos do patriarca, mediante a fé. E Abraão, também, né? Abraão aqui simboliza a Deus, né? Filhos de Abraão, simboliza a Deus. A ideia de seio de Abraão é o lugar do descanso de Abraão. Esse lugar aí é aquele que serve a Deus, e Abraão simboliza a Deus no contexto judaico aqui. Então, é uma mostra de que há um destino de paraíso, vamos dizer assim, de descanso, e há um destino de punição, de estar sem acesso às benesses e às recompensas. Pelo contrário, castigo e privações eternas. E, próximo item, a vida no além. Vamos, então, compreender um pouco mais dentro desse contexto da própria narrativa do rico e do Lázaro, né? O humilde Lázaro, ele foi para junto de Abraão, lugar de felicidade, de bem-aventurança, né? O presunçoso, rico, né, foi levado para o Hades, o mundo dos mortos, ou o além, ou o inferno, um lugar de tormento. Há um abismo intransponível entre esses dois ambientes. A gente vê isso, que não tem como o Lázaro trocar de lugar com Abraão, com o rico, porque esses dois lugares aí são desconectados, não tem como se mudar de condição, uma vez que são enviados cada um para a sua condição, ou de bem-aventurança, de felicidade, que é o caso do rico, né, o junto de Abraão, o seio de Abraão, ou aquele que vai para o Hades, o inferno, o lugar de tormento, que é o caso do rico. E o texto vai mostrando muita coisa para a gente ainda, né? Por exemplo, eles estavam conscientes da sua situação, né? A situação atual deles, e também da anterior, ou seja, do tempo em que eles estavam vivendo as suas vidas, né? Demonstrando que a alma ela sobrevive à morte, ela não é destruída, né? A morte física, né? E mantém e a identidade do ser humano ela é mantida. Então, a pessoa está lá consciente de quem ela é. Eu sou o Lázaro, eu sou o rico, né? Eu sou o Henri, eu sou o João, eu sou a Maria. A pessoa sabe quem ela é, sabe o que ela fez, o que ela viveu, e ela está ali totalmente consciente, né? Então ela é composta de autoconsciência, memória, vontade, intelecto e emoções. Tudo isso acontece na vida após a morte, como a gente costuma dizer, né? Então vamos lá. Outra análise que a gente pode fazer aqui é que eles não estavam sozinhos, né? Anjos conduziram Lázaro até Abraão. O texto de Hebreus 1,14 corrobora com isso. Vamos ler 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos trabalham em prol e conduzem também aqueles que serão salvos, né? E agora vamos ver a condição pós-morte do crente, né? E aí vamos a outros textos bíblicos, não apenas a narrativa do rico e do Lázaro, mas alguns textos que nos ajudam. Primeiro, o crente permanece vivo. Mateus 22, 32 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, aqui fica claro que o crente permanece vivo. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Outro texto que corrobora com isso, João 11, 26. Vamos a João então. O Evangelho de João 11, 26. Diz assim: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ou seja, se não morrerá eternamente, o oposto disso, viverá eternamente. Outro texto, 2 Coríntios
5:1. Diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, o corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ou seja, a vida no paraíso, a vida eterna, o corpo glorificado e tudo mais, que a gente vai falar aqui. Outra coisa que a gente pode ver acerca da condição pós-morte do crente. Ele é recebido imediatamente no paraíso. Lucas 23:43, uma fala categórica acerca disso. 23:43. Nós temos aí a palavra de Jesus na cruz com um ladrão, que era um terrível ladrão, assassino, e que ele ali naquele momento ele tem uma intervenção divina, ele se arrepende, reconhece Jesus ali como Senhor, clama a Jesus ali, e Jesus responde: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ou em versões anteriores, antigas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o crente ele é recebido imediatamente no paraíso, que é esse lugar espiritual de felicidade, que outros chamam de seio de Abraão, que vimos aí no caso do rico, do rico não, do Lázaro, do pobre. Outra condição aí é que cessa todo o sofrimento pessoal, do cristão. Então vamos ver aí. 2 Coríntios 5:4, reforçando aí, 2 Coríntios 5:4, que diz, porquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, o sofrimento vai acabar e teremos agora um corpo totalmente capaz de ser eterno e celestial. E por isso nós não teremos nenhum tipo de sofrimento, nem no corpo, nem na mente, nem no espírito, em absolutamente nada. Outro texto que reforça isso é Lucas 16:25, que diz assim: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu as coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Então Lázaro está recebendo, na vida ele sofreu, padeceu, nesse sentido ele se humilhou diante de Deus e por isso agora está sendo abençoado, recebendo as benesses do ambiente de felicidade que é o seio de Abraão, enquanto que o rico, ao contrário, festejou muito, tirou onda com muita gente, vamos dizer assim, foi muito arrogante e na verdade agora ele vai receber a recompensa, a punição por não ter sido uma pessoa que se humilhou diante do Senhor. E Abraão, representando Deus, explica isso, Então vamos lá. Outro aspecto aí da condição pós-morte do crente é que cessa todo o efeito do pecado, Vamos ver aí, Filipenses 1:6, diz assim, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Outro texto que corrobora isso é Hebreus 12:23. Hebreus 12:23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, justo não tem mais pecado, aperfeiçoado não tem mais falha. O efeito do pecado foi vencido. Espírito dos justos aperfeiçoados. Tá certo? E agora a condição pós-morte de quem não é cristão, do incrédulo. Vamos ver como é. Ele vai para o Hades. Aí no texto do Lázaro e do rico a gente vê claramente isso. Lucas 16:22-23. A gente tem: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, para o lugar de felicidade, o pobre e tal. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, o que não é cristão, o incrédulo, ele é levado para o Hades, lugar de tormento, lugar espiritual de sofrimento, de afastamento da luz e da bondade de Deus, que nesse texto é representado por Abraão. E ele, o incrédulo,
ele sai do Hades para o julgamento, né? Então, Apocalipse 20, 13 e 15 vai dizer isso. Vamos ver aqui, Apocalipse 20, 13 e 15. Diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, olha aí o texto, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, o não crente, o incrédulo, que vai para o Hades, ele também sairá do Hades para o julgamento. E ele será castigado eternamente, que a gente acabou de ler aqui, né? Lago de fogo, pela sua rebeldia. 2 Pedro diz assim, 2 Pedro 2, 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. E o verso 13 diz assim: eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando praticam das festas de vocês. Então aqui Pedro deixa claro que haverá uma punição eterna para aquele que não é cristão, para aquele que é incrédulo. E Daniel, para a gente ver que tem também no Velho Testamento, né? Daniel 12, versículo 2 diz assim: multidões, que nome já lemos, mas reforço aqui, no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E outro aspecto do não crente, do incrédulo no pós-morte, é que esta é uma condição da qual não há retorno, pois o Hades é uma prisão cuja chave está nas mãos de Jesus. 1 Pedro 3, 18 a 19, Apocalipse 1, 18. Então vamos ver, 1 Pedro 3, 18 até 19. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Então aqui, a ideia aqui, o contexto aqui é que Jesus tem a autoridade sobre o inferno. Eu não vou fazer a interpretação aqui, que aqui é um contexto de pregação no tempo de Noé, mas os incrédulos estão em prisão, né? E o Hades também é uma prisão que não há retorno. Apocalipse 1:18 diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. É claro que aqui o simbolismo é autoridade sobre a morte, autoridade sobre o inferno, e é ele que mantém, vamos dizer assim, o lugar de punição em funcionamento, e a punição é justa, porque Deus é justo, Deus que é santo, ele não se compactua com o pecado, e por isso Jesus detém as chaves e governa também na punição daqueles que não creram nele. Ainda aqui, né, falando sobre purgatório, que é uma doutrina católica equivocada com relação à palavra de Deus. Não existe ensinamento bíblico a respeito do purgatório. Além disso, uma forma de conseguir a expiação do pecado através de missas, méritos de santos, etc. E não unicamente pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é também antibíblico. Então, ensinar sobre purgatório, falar sobre purgatório, não existe. Efésios, pode ver aí, Efésios 2, 8 a 9. Vamos ver, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Hebreus 10, 14, diz assim: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, não há nenhum tipo de lugar intermediário em que o homem vai melhorando, chamado purgatório. Isso não existe, essa doutrina católica equivocada, antibíblica. E a ressurreição. Vamos falar agora sobre a ressurreição.
Os cristãos têm a esperança da ressurreição do corpo e do consequente arrebatamento, para encontrar-se com o Senhor nos ares, a fim de estar para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele aqueles que nele dormiam. Então haverá a ressurreição. E aí continua o texto: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então o texto deixa claro que temos essa esperança de ressurreição no corpo e encontro com o Senhor nos ares, para o destino final e a conclusão final do fim, né, a questão do fim dos tempos, o julgamento e a vida eterna. 1 Coríntios 15, de 50 a 57, também corrobora com isso, mas eu não vou detalhar esse texto não temos tempo disponível para isso. Item B diz assim, quanto à ressurreição: o estado intermediário, né? Vamos ver isso aí. Especula-se se decorre um tempo entre a morte física, né, e o juízo final. Na perspectiva humana, sim, pois vivemos numa dimensão temporal, mas ao desligar-se do corpo, o espírito ingressa imediatamente na dimensão eterna, em que não há esta noção de tempo e espaço, a qual estamos acostumados. Portanto, as realidades eternas começam, por assim dizer, no momento em que o corpo físico morre. Da nossa parte, quem morreu aguarda, né? Aguarda o julgamento. E esse julgamento ocorre com a conclusão em que todos que nascerem, viverem e tiverem a sua vida aqui na terra e depois morrerem. E aí Jesus Cristo retorna, né? E ele retorna e encerra esse período para o julgamento. Agora, da perspectiva de quem está na eternidade, ele não dorme. Ele fechou o olho aqui na terra e despertou, e já desperta para a eternidade, para o julgamento em Cristo. Então, assim, claro que há muito o que se dizer e existe, né, uma disciplina, específica na nossa EBD que fala da escatologia de forma completa, as correntes, né, acerca, né, do fim dos tempos, o que acontecerá. Agora, o que aprendemos do aspecto da antropologia teológica é que o ser humano, seja servo de Deus, restaurado em Cristo, ou ainda escravo do pecado, ele morre fisicamente e as consequências do seu estado são claras quanto aquele que é incrédulo vai para a punição e aquele que não é incrédulo, ou seja, que crê em Cristo, vai para o lugar de felicidade e de alegria, para o paraíso. E sim, quando Jesus retornar em definitivo, haverá o julgamento, e o julgamento definirá quem vai para o lago de fogo e quem vai para a vida eterna, que será nos novos céus e nova terra, que será na criação restaurada. Então, para nós, precisamos entender apenas o seguinte, que o ser humano, ele estará consciente durante todo esse período, esse processo, saberá pelo que e por que ele está na condição que está, e haverá, então, reconhecimento de glória ao Senhor pela santidade dele, punindo os pecadores, inclusive o próprio pecador clamará por misericórdia e não haverá. E ele vai reconhecer a santidade de Deus e o poderio e o senhorio de Cristo. E também aquele que é salvo em Cristo reconhecerá e vai se regozijar disso e vai glorificar o nome do Senhor. E todo o universo e toda a criação e toda a realidade criada pelo Senhor existente vai se curvar diante do Senhor. Então, que saibamos aproveitar o nosso tempo terreno, né? Saibamos aproveitar o tempo que temos. E concluindo, temos as seguintes reflexões aqui. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho do tempo de Paulo, em 1 Coríntios 13, 12. Né? Os espelhos no tempo de Paulo não tinham nitidez dos atuais. Isso demonstra que precisamos de humildade para aceitar que a nossa percepção acerca do futuro é assim, desse jeito, embaçada, imperfeita. Temos apenas, né,
apenas uma visão parcial dessa realidade espiritual. O Salmo 131 ensina: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Não é possível a mente humana, portanto limitada, apreender completamente as realidades espirituais. Precisamos entender isso. Moisés, inclusive, afirmou: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. Então, concluindo esse ensinamento que temos, nós devemos nos contentar, né? Contentemo-nos com as palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então a gente precisa se contentar com o que Jesus falou, crer nele, confiar nele, saber que ele vai fazer, vai cumprir tudo o que prometeu e vai sim concluir a obra que ele começou. Queridos, o nosso destino como cristãos é a vida eterna, passando pela morte física, é o seio de Abraão, aguardando o julgamento e depois o retorno de Cristo, o arrebatamento para aqueles que permanecem vivos e o encontro com Cristo nos ares, e nos apresentaremos para o julgamento em que seremos ali julgados, mas nos méritos de Cristo, recompensados pelas obras, aquilo que fizemos e as nossas ações em favor do reino de Deus, a salvação por Cristo, mas os níveis de galardão por causa das nossas obras, e reinaremos e julgaremos aqueles que não creem em Cristo. E aqueles que não creem em Cristo, que também estão mortos, ressuscitarão, o Hades devolverá os seus mortos, né? O lugar de tormento devolverá os seus mortos, e esses que não são de Cristo se apresentarão para serem condenados por sua condição eterna de pecado e graduados na punição por causa das suas obras, em níveis de obras mais ou piores, ou até mesmo assassinato, qualquer tipo de violência, todo tipo de gradação será feita e haverá então a punição. A punição eterna, chamada punição eterna, em que o próprio pecado será lançado no lago de fogo, o demônio, o diabo, o anticristo, os seus anjos, o dragão, todos eles serão lançados no lago de fogo, e também aqueles que não creram em Jesus, os seres humanos que permaneceram incrédulos até o final. Mas nós em Cristo, que permanecemos fiéis a Cristo, venceremos, reinaremos e teremos a vida eterna, para continuar espalhando a glória de Deus, aquilo que vimos, estudamos até aqui no jardim, que foi revelado e foi apresentado nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. Nós retornaremos àquela condição e continuaremos a cumprir aquilo que nos foi dado lá e que fazemos hoje parcialmente em fé em Cristo Jesus. Os mandatos que cumprimos hoje, cumpriremos de forma plena na eternidade, exceto a questão da procriação, que não haverá mais necessidade, mas o trabalho, ou seja, o mandato cultural, o mandato espiritual, ou seja, relacionamento pleno com Deus, e tudo isso apresentando eternamente a glória de Deus, que é eterna, para a criação. Esse é o propósito que Deus tem para nós no destino final, e que já começou no jardim, foi prejudicado pelo pecado, corrigido em Cristo. Hoje, em caráter transitório, conseguimos cumprir de forma transitória e parcial, porém plena e completa por fé em Cristo, apontando para o grande dia, o dia do retorno triunfal e do julgamento. Porém, aí no caso, após esse julgamento, teremos então o cumprimento pleno e completo daquilo que hoje fazemos por fé e aguardando o grande dia. Queridos, esperamos que essas lições, essas 8 lições do curso de Antropologia Teológica tenham sido bênção para vocês e tenham aperfeiçoado a compreensão acerca da palavra do Senhor, acerca de quem é Deus, de quem é Cristo, e principalmente por causa do assunto de quem é o ser humano em relação a todo o plano divino para revelar-se à humanidade e à criação. E que possamos então cumprir a nossa vocação. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, que podemos concluir este módulo, Quem é o Homem, e aqui aprendemos na Tua Palavra
aquilo que o Senhor revela de quem nós somos e o teu propósito para a nossa existência. E que o Senhor possa então cumprir em nós o teu propósito de revelar-se através de nós para toda a criação. E que possamos ser obedientes à tua palavra e pelos méritos de Cristo e pela ação do teu Santo Espírito que nos conduz à santidade, que possamos espalhar a verdade, espalhar a tua glória e também, Senhor, que possamos cumprir o nosso papel de cultivar e guardar o jardim, desenvolver e também nos relacionar em comunhão perfeita com o Senhor. Nos abençoa, direciona a nossa igreja, a liderança e nos demais cursos e atividades que temos na nossa igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe e até os próximos cursos, os próximos módulos. Até mais. Tchau, tchau.